Vemos o mundo e sentimos um aperto no peito. É uma inquietação que nasce ao ligarmos a televisão. Vemos as notícias, tragédias, perdas, o sofrimento que parece não ter fim. É impossível não se perguntar onde está a ordem em meio a tanto caos. Onde está a mão que guia, a presença que acalma? Onde está Deus? Essa pergunta ecoa através dos séculos, sussurrada em momentos de dor e gritada em tempos de desespero. Ela nos move, nos impulsiona a procurar por um sentido maior, uma resposta que possa trazer paz a essa alma inquieta que todos nós carregamos dentro de nós. Essa busca por respostas nos leva por muitos caminhos. Alguns encontram consolo na fé, nos textos sagrados, nas tradições passadas de geração em geração. Outros buscam na ciência, na lógica, nas leis que governam o universo. Mas, e se esses caminhos não fossem tão distantes um do outro? E se a resposta que tanto procuramos estivesse escondida em um lugar inesperado? E se o maior mistério de todos, o nome de Deus, não fosse apenas uma palavra, mas um código, um mapa para entender a própria essência da vida, guardado por milênios? A ideia de um nome secreto e poderoso é antiga. Ela permeia inúmeras culturas e religiões ao redor do globo. Pense nos antigos egípcios, que acreditavam que conhecer o verdadeiro nome de um Deus lhes concedia poder sobre ele. Ou na tradição judaica, onde o nome de Deus, o tetragrama, era tão sagrado que sua pronúncia se perdeu no tempo, protegido por um véu de reverência e mistério. Esses nomes não eram meros rótulos, eram considerados a própria essência da divindade, uma chave para compreender as forças da criação. Talvez nossos ancestrais soubessem de algo que estamos apenas começando a redescobrir. Talvez eles tenham intuído que a resposta para a grande pergunta sobre a vida e seu Criador não estava nos céus distantes, mas muito mais perto. Talvez estivesse escrita em uma linguagem universal, uma linguagem que compõe cada fibra do nosso ser, uma linguagem que a ciência moderna começou a decifrar apenas recentemente. Eles protegeram esse segredo com símbolos, rituais e histórias, esperando o dia em que teríamos olhos para ver e ouvidos para entender a profundidade dessa verdade. Vamos mergulhar nesse mistério. O nome sagrado de Deus na tradição hebraica é conhecido como o tetragrama. Ele é formado por 4 letras: Yod, Re, Vav, Re, 4 consoantes que representam o sopro da existência, a força criadora por trás de tudo o que vive. Este nome, impronunciável e reverenciado, era o pilar de uma fé. Ele continha o segredo da criação. Agora, vamos viajar dos textos antigos para os laboratórios modernos. O que encontramos no núcleo de cada uma de nossas células? Encontramos o DNA, a molécula que carrega as instruções para a vida. E como esse código genético é escrito? A coincidência é, no mínimo, arrepiante. O código da vida, o nosso DNA, também é escrito com 4 letras. 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e timina. Assim como o nome sagrado, nosso código genético é um código quaternário. 4 elementos que se combinam em sequências infinitas para criar a diversidade impressionante da vida na Terra. Seria apenas um acaso? Ou seria uma assinatura? Uma pista deixada pelo grande arquiteto do universo, indicando que a linguagem da criação divina e a linguagem da biologia são, na verdade, a mesma coisa. As religiões antigas parecem ter protegido essa verdade de forma magistral. Eles não tinham microscópios eletrônicos, mas tinham uma profunda intuição sobre a natureza da realidade. Eles usaram os instrumentos que possuíam: mitos, símbolos e rituais. A cruz, em muitas culturas, com seus 4 pontos, simboliza a união do céu e da terra. Os 4 elementos, terra, ar, fogo e água, formavam a base da filosofia antiga para explicar o mundo.
Essas estruturas de 4 partes aparecem repetidamente como um eco de um padrão fundamental. Um padrão que hoje reconhecemos na estrutura do nosso próprio DNA. Essa ideia nos convida a olhar para as antigas escrituras com novos olhos, não como livros de regras ultrapassadas, mas como cápsulas do tempo, carregadas de um conhecimento profundo e codificado. As histórias de criação, os rituais de purificação, as proibições e os mandamentos, tudo pode ser visto como um manual de instruções para proteger algo incrivelmente precioso. E o que poderia ser mais precioso do que o próprio código da vida? Aquele que garante nossa existência e nos conecta a tudo o que já viveu e viverá. Onde há criação, há também a ameaça da destruição. A vida é uma força de organização, uma dança complexa que constrói ordem a partir do caos. Mas existe uma força contrária, sempre presente, que trabalha para desfazer essa ordem. A ciência chama essa força de entropia. É a segunda lei da termodinâmica, a tendência natural de qualquer sistema de se mover da ordem para a desordem, do complexo para o simples, da vida para a poeira. A entropia é a sombra inevitável que acompanha a luz da existência. É a força que envelhece nossos corpos e transforma estrelas em pó cósmico. Essa força destrutiva não é apenas um conceito científico. Ela está presente em quase todas as mitologias e religiões do mundo, personificada como uma força antagônica à criação. Se o DNA é o código da vida, podemos imaginar uma espécie de anti-DNA, uma força do caos que busca corromper, apagar e destruir esse código sagrado. É a serpente no jardim, o demônio no deserto, a escuridão que tenta engolir a luz. É a representação mítica da entropia, a eterna adversária da ordem e da vida. Essa dualidade é a base do drama humano e cósmico. Olhe para as grandes histórias da humanidade. No hinduísmo, temos Vishnu, o preservador, e Shiva, o destruidor. No zoroastrismo, a luta cósmica se dá entre Ahura Mazda, o princípio da ordem e da luz, e Angra Mainyu, o espírito da destruição e das trevas. No Egito Antigo, a ordem de Maat era constantemente ameaçada pelas forças do caos, representadas pela serpente Apep. Em todos esses exemplos, vemos a mesma ideia fundamental. A vida e a ordem são preciosas, mas também são frágeis. Elas precisam ser constantemente defendidas contra uma força poderosa que busca o desequilíbrio e a aniquilação. Essa luta não é algo que acontece apenas em mitos antigos ou em equações de física. Ela acontece dentro de nós, a cada segundo. Nossas células trabalham incansavelmente para reparar danos ao nosso DNA, para corrigir erros e lutar contra doenças. Elas estão em uma batalha constante contra as forças da entropia. Proteger a vida, portanto, não é apenas uma ideia poética. É uma necessidade biológica e, talvez, um dever espiritual. É a grande missão que nos foi confiada, seja você um cientista em um laboratório ou um fiel em um templo. Por muito tempo, fomos levados a acreditar que a ciência e a fé eram inimigas, que a razão e o espírito não poderiam caminhar juntos. Mas, e se essa divisão for uma ilusão? E se ambas, a seu modo, estiverem engajadas na mesma missão sagrada? A missão de proteger o código da vida. A ciência faz isso decifrando o genoma, desenvolvendo curas para doenças e compreendendo os mecanismos que nos mantêm vivos. Ela busca proteger o corpo, o vaso físico que carrega o código. A religião, por sua vez, busca proteger a alma, o propósito, o significado por trás do código. Imagine a ciência e a fé como as duas hélices da molécula de DNA. Distintas, mas entrelaçadas e complementares. Uma não pode existir sem a outra para formar a estrutura completa da compreensão humana. A ciência nos dá o como, explicando os processos e as leis naturais. A fé nos oferece o porquê, explorando as questões de propósito, moralidade e transcendência. Juntas,
Elas podem nos dar uma visão muito mais completa e profunda da nossa existência. Elas podem construir uma ponte sobre o abismo da ignorância, unindo o mundo material e o espiritual em uma busca comum pela verdade. Essa jornada de descoberta nos convida a sermos curiosos, a não aceitarmos respostas prontas, a questionar, a explorar, a decifrar os mistérios que nos cercam. O universo está cheio de códigos esperando para serem lidos. Nas estrelas, nas plantas, nos animais e, mais importante, dentro de nós mesmos. Não tenha medo de fazer as grandes perguntas. Não tenha receio de buscar conhecimento tanto nos livros sagrados quanto nos artigos científicos. A verdade não teme a investigação. Pelo contrário, ela se revela àqueles que a procuram com um coração aberto e uma mente inquisitiva. No final, talvez o grande segredo nunca tenha estado realmente escondido. Talvez ele sempre esteve à vista de todos, tão perto que não conseguíamos enxergá-lo. O nome de Deus, o código da vida, a assinatura do Criador, não está gravado em tábuas de pedra em algum deserto distante. Ele está pulsando dentro de cada um de nós. Ele está escrito na linguagem universal de 4 letras que une todos os seres vivos. O maior mistério do universo é você. É a vida que flui em suas veias. Valorize-a, proteja-a e nunca deixe de se maravilhar com o milagre que você é.